Então, no Salmos 9, 10, está escrito assim: olha, em ti confiam os que conhecem o teu nome. Se nós lemos os que conhecem o teu nome, em ti confiam, a gente memoriza ou lembra aquilo que essa mesa ela realmente nos traduz. Quando nós vamos para 1 Coríntios 11, nós sabemos a história da igreja em Corinto. É uma história... desculpa, eu esqueci que vou estar gravando, deixa eu levantar. Obrigado. O filme não estava chegando até lá. Não. Eu peço desculpas. E boa noite aos irmãos que estão em casa, mas eu quero compartilhar 1 Coríntios 11, porque 1 Coríntios 11, nós sabemos que é introduzido, Paulo traz à memória esta igreja, que de uma certa forma começa a perder a visão do seu chamamento. Nós vemos nessa igreja registrado todo tipo de transgressão, de queda, de desarmonia entre aqueles que conhecem o Senhor e entre aqueles que realmente estão assistindo na congregação, mas de uma certa forma visualizam o mundo vivendo dentro da igreja. E Paulo então escreve essa carta para advertir aos irmãos em Corinto de que o chamamento é para algo mais além, é para algo à frente. Nós estamos vivendo agora um momento de significado, porque nós temos expectativa. Nós temos expectativa de que o Senhor vai voltar. Nós aguardamos o nosso Senhor. E de uma certa forma, nós queremos também nos acomodar a uma vida sem provação e sem sofrimento. E que o que nós entendemos no livro de Salmos 9, 10, ele diz: os que conhecem o teu nome, em ti confio. Em ti confio. E quando nós entramos no livro de Coríntios, você então entra no Espírito, que o Espírito Santo de novo trazendo ao coração da igreja. E Paulo, ele é muito cheio de sentimento quando ele escreve sobre isso. Olha, vocês estão desvirtuando, mas vocês não podem perder a centralidade da vida. A centralidade da vida é o sacrifício de Cristo. E ele então introduz ao coração da igreja em Corinto o real significado do nosso chamamento, que é para esta mesa, que é para nós estarmos juntos, que é para nós lembrarmos daquilo que o Senhor fez por nós. E no meio das expectativas, nós precisamos entender que o Senhor está no seu santo templo e que silencie-se diante dele toda a terra. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso diante da mesa, diante dos desafios que nós começamos a descortinar na nossa vivência nesta nação. Eu estou falando da nação brasileira. Nós precisamos estar quietos e tranquilos, porque nós confiamos no Senhor. Ele reina do seu tempo. Ele determina todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, segundo o chamamento da sua igreja. Então o Senhor vai coordenando todas as coisas. Eu lembro muito de uma palavra que o nosso irmão trouxe numa reunião de oração, o nosso irmão Luiz. Ele disse uma palavra que ficou gravada no meu coração. Olha, se nós aguardamos a vinda do Senhor, se o Senhor está voltando, então que se desentregue tudo aquilo que tem que se desintegrar. Que caia tudo que tiver que cair. E que o Senhor possa voltar o mais rápido possível. E que o Senhor possa encontrar os nossos corações fiéis no descanso. Os que em ti esperam, o que em ti confiam,
Eles esperam e descansam no Senhor. E Coríntios diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Irmãos, nós estamos num momento que ele é muito peculiar. E que o Senhor, na verdade, ele nos tirou de um ambiente de medo. Os que conhecem o teu nome, em ti confiam. Olha, não foi para isso que o Senhor veio. Não foi para isso. Para que nós o conhecêssemos. E que nós perdêssemos o medo. Quando nós estamos diante da mesa, nós nos lembramos dos momentos angustiantes antes da cruz do nosso Senhor. Havia um ambiente de terror. Os irmãos, nós ficamos imaginando e pensando na nossa limitação humana. Quantos demônios, principados, autoridades do mundo opositor ao reino de Deus estavam presentes ali, no Getsemane? Quantos estavam em grande expectativa se naquele momento o nosso Senhor retrocederia ou não? Quando realmente o inimigo, ele determinou querer competir com o nosso Senhor, a Bíblia fala que naquele momento em que o Senhor deu o pão, próprio Satanás entrou em Judas e levou Judas a trair. Os que em ti confiam, o que conhece o teu nome, em ti confiam. Nós precisamos aprender a descansar e a confiar no Senhor. Neste momento nós temos que confiar. Neste momento nós temos que descansar. E na verdade, o Senhor Jesus, ele tomou a cruz. E aqui estão os elementos representados. O sangue que foi derramado. O corpo que foi partido do nosso Senhor. Foi para quê, irmãos? Para que nós o conhecêssemos. Só isso? Não. Para que nós nele confiássemos. Os que confiam em ti, o que conhece o teu nome, em ti confiam. Então nós precisamos conhecer. E não esquecer disso. Que o Senhor, ele tomou a cruz para nos livrar desse pavor terrível que ronda a igreja, que ronda continuamente aqueles que conhecem o Senhor. Este é o momento tão angustiante da igreja. Os que conhecem o teu nome, em ti confiam. Nós estamos aqui semanalmente partindo o pão. E nós precisamos aprender, dia após dia, pelo Espírito, a celebrar e a descansar de que o Senhor, ele reina. E que ele deu a vida dele por nós, pela igreja, irmãos, para que nós o conhecêssemos e nele confiássemos. Na verdade, e eu estou falando de mim mesmo, estamos cheios de medo, cheios de pavor, cheios de incerteza. Mas, irmãos, lembramos da palavra do nosso irmão. Se tiver que cair todas as coisas, que caiam. Mas que o Senhor encontre o nosso coração em expectativa de nos levar para casa, de nos conduzir ao lar.
Se tivermos que passar provações, que o Senhor nos fortaleça. Que venha o conhecimento e que Ele realmente abençoe a igreja. Nesse espírito é que nós queremos declarar a vitória do Senhor. Ele reina, irmãos. O Senhor Jesus, Ele reina. E é glorioso. Nós temos ouvido palavras tão gloriosas aqui, compartilhadas pelos irmãos. Tão gloriosas e tão profundas. Mas nós não podemos esquecer de que o Senhor Jesus, Ele veio. E Ele veio com um firme propósito para nos livrar daquilo que nos causa o pavor, que é a morte eterna. O Senhor nos tirou de lá, da escuridão, das trevas do pecado, para o reino do Filho do seu amor. E é nesse sentimento que nós temos que adorar e louvar o Senhor nessa noite, sem perder nenhum momento sequer, de que o Senhor reina, e que o reino deste mundo, eles são dele e do seu Cristo. É o que está escrito na palavra. Então, ele reina. Nada foge ao seu controle. Não há, irmãos, não há vitória de ninguém. A vitória é do Senhor e do seu Cristo. E essa mesa, tão modesta, tão humilde, que é tão gloriosa e tão grandiosa, porque ela nos lembra da vitória do nosso Senhor na cruz. E nós não podemos perder de vista isso, de que o Senhor reina sobre todas as coisas. Vamos dar graça e vamos partir o pão. Senhor, nós te damos graça pela bênção de estarmos juntos nessa noite e podermos realmente partirmos e tomarmos o pão em memória de Ti. Senhor, obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado porque nós queremos e desejamos conhecer o Teu nome. Queremos aprender, Senhor, a confiar em Ti. Senhor, abençoa a Tua igreja nesses dias. Conduz-nos na luz e na verdade. E livra-nos do caminho do maligno, Senhor. Senhor, nós abençoamos o Teu santo nome pela vitória da cruz. Oramos, louvamos o Teu santo nome pelo pão, representando realmente a Tua vitória na cruz e o Teu sangue derramado para perdão de pecados. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Que o Senhor alcance o Teu povo e livra o Teu povo do desânimo e do abatimento. O Senhor reina e nós desejamos descansar em Ti. Senhor, nós realmente descansamos em Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos livrou dos nossos medos, para nós celebrarmos o Teu nome em liberdade, em adoração, na certeza de que o Senhor nos selou com o Teu Santo Espírito para o dia da redenção. Obrigado, Pai. Nós prostramos e adoramos diante de Ti. No nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Boa noite. Desculpa o atraso aí, a gente teve uns probleminhas técnicos aqui com a apresentação do computador. Vamos orar, né, para a gente retomar a reunião e dar início à palavra. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez por essa oportunidade, Senhor, que nós temos aqui de estarmos em Tua presença, buscarmos Tua presença, reunidos. Ó Pai, clamamos ao Senhor pelo Teu falar, Senhor, que o Senhor fale conosco nessa noite. Pedimos mesmo que o Senhor me use, né, como vaso do Senhor. Pai, entregamos mesmo em Tuas mãos, Pai, que o Senhor conduza, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, da última vez que eu preguei, né, sobre o Salmo 23, na parte do final eu acabei correndo muito, eu gostaria de retomar onde eu parei, né, mas antes, vamos ler lá juntos, né, no Salmo 23, se puderem abrir nas Bíblias, por favor. Então, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo,
o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bom, da última vez, nós estávamos já na interpretação, né, messiânica desse salmo. A gente já abordou a primeira frase, né, o Senhor é o meu pastor. Aliás, a gente já abordou o Salmo de Davi, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em vez de espaço. Então a gente agora está nessa parte, nada me faltará, deitar-me faz em vez de espaços. Né? Que eu compartilhei com os irmãos da última vez, né, sobre a encarnação do Senhor, né? Que tudo que foi prometido na palavra se cumpriu, né? Sobre a vinda do Senhor, né, na forma de homem, como homem. E aí a gente começou a falar sobre deitar-me faz em vez de espaços, né? Que eu falei com os irmãos que seria os anos em oculto do Senhor, né? A infância, né? E o crescimento do Senhor, principalmente ali focado na infância, né? Que o Senhor ele preparou, né? Que Deus Pai preparou ali uma família, né? Para o Senhor Jesus nascer e crescer, né? E ser alimentado ali como um cordeiro até ele ficar maduro. A gente falou algumas questões sobre isso. A gente falou que José e Maria, eles eram tementes ao Senhor, eram obedientes ao Senhor, né? A gente viu alguns momentos, né, que a gente trouxe aqui de obediência pronta, né, e total na parte de José e também na parte de Maria, né? E a gente também falou sobre que é a parte que eu quero agora retomar. Deixa eu só compartilhar de novo aqui. Estão vendo minha tela? Beleza. A gente falou também sobre a questão que eles conheciam as Escrituras. A gente falou quanto que era importante, né? Como o Senhor Jesus ele precisava ser um cordeiro sem manchas, ele nunca poderia pecar, né? E a gente sabe que a palavra do Senhor existia ali também leis que eram acerca de bebês recém-nascidos, né? Por exemplo, da circuncisão, né? Tinha as questões também da purificação da mãe, né? E depois do sacrifício, né? Subsequente, né? E a gente também falou sobre isso da última vez, né? Que era importante essa questão de que José conhecia as Escrituras, sabia a lei e cumpriu o que era exigido tanto na circuncisão quanto na purificação de Maria após o parto. E a gente também falou sobre esses pontos e falamos também, por exemplo, que eles obedeciam, né, a questão das festas também, que o Senhor também tinha na lei, né, por exemplo, a Páscoa que eles iam todos os anos. Mas o que eu gostaria de agora de repetir, né, que eu acabei correndo, acho que ficou muito confuso da última vez que eu ministrei, foi sobre a questão das Escrituras, né? Então, outra coisa também que o Senhor então tinha, né, que Deus tinha escolhido ali, colocado no coração e garantido ali que o Senhor Jesus nasceria naquele ambiente, era que José, como um homem, né, pai ali de família, ele ensinou diligentemente as Escrituras. E isso era muito importante, né, para que o Senhor Jesus criasse, né, esse amor pelas Escrituras, esse temor do Senhor, né, pelas Escrituras, que era algo que era mandamento, né, em Israel. E como pai, José ele era o principal responsável, né, na família para ensinar as Escrituras ao Senhor Jesus, né, aos filhos, né. E a gente vê, né, isso na palavra em Lucas, né, os irmãos puderem abrir Lucas 2, o quanto que essa questão era importante. E a gente tem um registro muito breve sobre os primeiros anos do Senhor Jesus, né? Depois ali de cerca ali de Lucas 2,40, tá? Lucas 2,40 fala assim: e o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, assim, a gente tem isso registrado nas Escrituras e é muito, muito breve, muito curto, né? Mas a gente consegue, né, inferir que
que José fez esse papel, né, de ensinar o Senhor Jesus, né, ensinar os filhos ali nas Escrituras, né, em especial ali o Senhor Jesus, de maneira muito diligente, né, porque o Senhor Jesus ele era um grande conhecedor das Escrituras. A gente sabe que o Senhor ele não trapaceou, né, como homem, ele viveu como homem, mas ele foi um homem perfeito, né, e ele também aprendeu as Escrituras. E a gente tem vários registros ali, vários incentivos nas Escrituras ali do Senhor, né, para que o povo de Israel mantivesse pelas gerações esse ensino diligente das Escrituras, que tinha alguns objetivos. Então, se a gente abrir ali em Deuteronômio, né, 4, versículo 9, fala assim, Deuteronômio 4, 9. Fala assim: então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. A gente tem aqui, né, um momento em que o povo está ali às portas da terra prometida, né, após o resgate do Senhor do povo de Israel ali da terra do Egito. E aí, depois que eles viram ali ao longo dos 40 anos tantas maravilhas que o Senhor fez, né, maná, livramento ali das criaturas ali, né, do deserto, aquela questão da nuvem de fogo, né, e a nuvem durante o dia, tantas maravilhas também que né, essa geração que cresceu, né, que quando saiu da terra do Egito era criança, também viu, né, os livramentos que o Senhor deu, né, as pragas ali que ele trouxe, nos sinais que ele trouxe ali para a terra do Egito. Então, assim, aqui ele fala aqui, ele fala que eles ensinem aos filhos, né, todas essas coisas que eles têm visto, né, como um testemunho de várias coisas, né, do cuidado do Senhor, né, testemunho do poder do Senhor, né, para as gerações. E aí fala para você fará saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos, ou seja, pelas gerações ensinem, né, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, né, essas coisas que o Senhor tem feito. Aí lá em Deuteronômio 6, versículo 1 e 2, fala assim, Deuteronômio 6, versículo 1 e 2. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então aqui o Senhor está falando, ó, são os meus mandamentos, né? E vocês então devem aprender, né? Para que vocês cumpram isso na terra que vocês vão possuir, para que vocês temam ao Senhor teu Deus e vocês guardem, né, a lei do Senhor, vocês, seus filhos, os filhos dos teus filhos, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Então essa questão de ensinar a lei do Senhor, ensinar os mandamentos, os estatutos, o juízo do Senhor, né, pelas gerações. Logo depois no versículo 6, né, de 6 a 7 do Deuteronômio 6 e 7, fala assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, em todas as ocasiões, né, o povo do Senhor deve ensinar ali aos filhos, né, a lei do Senhor, as palavras do Senhor, né? Então isso também foi incentivado ali, né, o Senhor deu essa, né, foi ordenado, né, essa lei também. Aí em Deuteronômio, um pouco mais à frente, o versículo do capítulo 11, Deuteronômio 11, 19. Deuteronômio 11, 19, fala assim:
ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, em todas as ocasiões, né? Em casa, fora de casa, parado, andando, né? Fale em todo o tempo, ensinando a palavra do Senhor. Agora lá em Salmo 78, lá em Salmos, capítulo 78. Salmo 78, do 1 ao 7. Encorajo os irmãos a ler esse salmo todo depois em casa para meditar. Do versículo do 1 ao 7 fala assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriram aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse. Os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Então aqui a gente tem agora já do outro lado, né, um testemunho aqui já em Salmo de que isso ocorreu, né? Mas olha a importância, né? A lei de Deus, a palavra do Senhor, né? Ali o povo estava falando que temos ouvido e sabido porque nossos pais têm contado, né? Porque os nossos pais não encobriram isso, né, dos seus filhos, mas sim mostraram à geração futura os elogios do Senhor, né, os louvores do Senhor, a força do Senhor, as maravilhas que o Senhor fez, né? E qual que era o objetivo disso? Para que a geração vindoura soubesse, né, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus e guardassem seus mandamentos. Então olha como é que é importante. O Senhor, ele já tinha, claro, o plano. Ele enviaria o filho dele para salvar a humanidade, né? E também ali o povo de Israel. Quando o Senhor tirou o povo do Egito e trouxe para a terra prometida, né? Ele precisava que aquele povo estivesse sempre no temor do Senhor, guardando os mandamentos do Senhor, para que quando, né, ensinando, né, para gerações, para que quando o Senhor Jesus se manifestasse, quando ele nascesse no meio do povo de Israel, ele, né, tivesse uma geração ali que saberia, né, a lei, e também que ele mesmo fosse ensinado a lei, né? Então, assim, essa tanto a questão de aquilo que o Senhor tem como padrão, né, que nós pecamos, né, porque a gente não consegue corresponder ao padrão do Senhor, mas aquilo precisa ser sabido, porque só havendo lei é que nós sabemos que nós temos pecado, né? A lei mata, né, a letra mata, né? É nesse sentido, se não tiver lei, a gente não sabe que a gente transgrediu a lei, né? Então a gente tem que conhecer os mandamentos do Senhor, né, para que a gente entenda que nós pecamos, somos necessitados da salvação, né? Mas é interessante a gente ver isso, o quanto que José, né, e Maria, mas assim, focando ali em José como o pai da família, né, o chefe da casa, como ele foi diligente em obedecer esses mandamentos também do Senhor, né, e ensinar a palavra do Senhor para Jesus, né, e para os seus outros filhos também. Mas, bom, vamos seguir agora em Salmo 145, versículo 1, depois versículos 4 a 7.
145, versículo 1, depois 4 ao 7. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis. E contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Vários verbos aqui, que os irmãos não estão vendo porque está no slide, mas eu destaquei, né? Louvará, ou seja, elogiará, ou seja, elogiar, anunciar, falar, contar, proferir, né? E cantar, né? E sobre o que? As obras de Deus, as proezas de Deus, a gloriosa, né? Grandeza da majestade de Deus, as obras maravilhosas de Deus, a força dos feitos terríveis, né? Ou seja, grandiosos e que se surpreendem, né? Da grandeza de Deus, a memória, né? Da grande bondade de Deus e da justiça de Deus. Então, assim, nós precisamos ensinar os atributos do Senhor para os nossos filhos, né? E José fez isso, né? Na criação de Jesus, né? Então, ele foi obediente nesse sentido que era um mandamento para o povo de Deus. Era importante que isso fosse feito para que o Senhor viesse uma geração que soubesse a lei do Senhor e pudesse entender toda essa questão, né, da lei e da necessidade, do pecado e tudo mais. Então, ao ponto que aos 12 anos, né, que é o próximo registro que a gente tem nas Escrituras, né, em termos cronológicos do Senhor, aos 12 anos, Jesus, na época da Páscoa, ficou lá, né, vamos ler aqui no Lucas 2, né? Evangelho de Lucas, capítulo 2, 46 e 47. Né? Por ocasião da Páscoa, quando Jesus subiu com os pais para Jerusalém, né? Ele estava ali no templo, conversando, né? E vamos ler aqui em Lucas 2, 46 e 47. Fala assim: E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, ou seja, encontraram Jesus no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Então, assim, o Senhor Jesus, ele aprendeu as Escrituras, ele estudava as Escrituras. O pai dele, né, o pai adotivo dele, né, o José, ele criou ele nas Escrituras, né? E naquela época os meninos, eles não só aprendiam um ofício, né, um trabalho, né, as crianças, né, os meninos, como também as Escrituras, e muitos sabiam de cor e precisavam saber de cor vários trechos, né, da palavra. E então, né, olha o papel importante que José pôde desempenhar na vida do Senhor Jesus, e ele desempenhou de maneira enfim, muito boa, né? A ponto que quando o Senhor Jesus tinha 12 anos aqui, né, ele podia conversar, perguntar, né, responder, né, a ponto de eles admirarem do seu entendimento, né, da palavra, da sua inteligência, das respostas que ele dava, fazer perguntas também, né, e escutava e tudo mais, né? Claro que a gente sabe que os pais ensinam, né? Os filhos aprendem, mas também depois os filhos aprendem por conta própria também, no sentido, né, que também vão buscar também a palavra também por conta própria. Mas a gente precisa apontar esse ponto aqui, né? E outra coisa também que é uma coisa importante a gente saber, né? O Senhor Jesus sabia ler, né? O Senhor Jesus aprendeu a ler e sabia ler. A gente tem um registro disso bem claro lá em Lucas 4. É interessante a gente pensar isso, né? Então ele realmente estudava muitas Escrituras, né? E a gente tem uma evidência disso lá em Lucas 4, 16 a 21. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías.
E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Mas olha que interessante. Então ele levantou para ler, né? Entregaram para ele o rolo, né, do livro de Isaías, né, que não tinha esses capítulos, os versículos, né, que foram no século XV do nosso depois de Cristo, né, que foram colocados e divididos dessa forma. Era um rolo contínuo de letras, né, do alfabeto hebraico, né, que ele teve que encontrar, né? Aqui fala: quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Né? Então, tem uma evidência clara que o Senhor Jesus sabia ler. Né? Então, curiosidade, mas é interessante então a gente pensar, né? Pensar nisso. Ele realmente estudava as Escrituras, né? E fez isso, né, ao longo de toda a infância dele, todo o tempo que ele também estava em oculto e né, continuou fazendo, depois como a gente vê aqui. Bom, e outra questão também, né, da importância também de José, quando Deus escolheu, né, um lar ali para o Senhor Jesus nascer e crescer, é que José ensinou o seu ofício, o seu trabalho, né? Isso era muito importante porque a gente sabe que José veio a morrer, né? A gente não sabe quando, né? Mas algo entre 12 e 30 anos do Senhor Jesus. E além da questão né, assim, ao ensinar o ofício, né, claro que tem várias questões também de maturidade, responsabilidade, tudo mais que se ensina também nisso, mas também a questão do sustento, né? A gente sabe que eles não tinham muitas posses, né? Mas ele pôde sustentar, sim, né, Maria, e também, que era agora uma viúva, né? E também seus irmãos e irmãs, né? Com o trabalho dele, porque ele era o primogênito, né? Então ele pôde, né, sustentar ali a família, né? E é interessante também mencionar, depois, se os irmãos tiverem curiosidade, podem dar uma olhada também nisso. Eu certa vez, porque é o seguinte: a palavra que fala de carpinteiro, que a gente tem traduzido como carpinteiro em português, é tecton, né? Tecton é uma palavra que era usada na época não só para carpintaria, né, de madeira, mas também para construção, pedreiro, né? E tanto é que a palavra arquiteto é arquitecton, né, o chefe dos tecton. Então, é interessante também isso, né? Quanto mais a gente pensar o quanto de parábolas que o Senhor Jesus ensinava sobre construção, sobre né, pedra angular e construção na rocha, na areia, vai preparar morada e tudo mais, é uma coisa curiosa, né? E também na região lá de Nazaré tinha uma pedreira, né? E também lá ficava uma das cidades também que Herodes construiu, que tinha, assim, só coisa de pedra mesmo. É bem interessante também olhar isso. Mas, bom, o importante aqui é essa questão de que ele deixou, né, um ofício para que o Senhor Jesus sustentasse ali a família, né? Então, Mateus 13, 54 a 56, fala assim: E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Em Marcos 6, 1 a 3, fala assim: E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então o Senhor Jesus também, né, cresceu com o ofício, trabalhou certamente, né, até os 30 anos, né, começou o ofício, tanto é que ele era conhecido inclusive por carpinteiro, por alguns, né, da cidade lá de Nazaré. E então, é isso que era o último ponto que eu queria trazer para os irmãos,
dessa parte, né, de que deitar-me fazem verdes pastos, né? Ou seja, aquele ambiente que o Senhor Jesus, que Deus Pai escolheu para que o Senhor Jesus nascesse e crescesse, né, até que ele viesse a ser ali o cordeiro de um ano, né, o homem maduro, né, que iria entrar agora para o ministério e preparado ali para que ele ia cumprir, né. Então era essa parte que tinha ficado, que eu acabei correndo muito da última vez que eu falei aos irmãos, que eu queria repetir com mais calma, né. É isso, o tempo está avançado já, né? Oi? Já está... Quantas horas? 8h38, muito tempo mesmo. Quanto tempo? 20 minutos. 20 minutos. Bom, então assim, eu vou começar a próxima parte e a gente continua de uma próxima vez. André, Oi, posso fazer uma contribuição? pode, com certeza. Muitos anos atrás, de alguns anos, eu vi uma revista. Só puder vir para cá, irmão, para os irmãos escutarem também a sua contribuição, por favor. Porque assim, está aqui o... Deixa eu falar, aqui no Novo, uma vez eu vi uma revista, muito divulgada aí, dizendo assim que Jesus provavelmente analfabeto, e uma pessoa simples, mas analfabeta, né? Aí isso me incomodou muito. Aí fui ver inúmeras citações que Jesus, além de citar as Escrituras, essa que você acabou de ler, ele leu as Escrituras. E tem aquela passagem também, né, que além de ele saber ler, ele também sabia escrever. Quando ele ajoelhou e escreveu na lei. Entendeu? Então isso aí, né, me incomodou muito e deu vontade até de mandar correspondência para o escritor lá, mas o senhor era, né, erudito das escrituras, né? Inúmeras citações que ele citava, então devia conhecer muito, né? Sim, é muito importante isso, mas às vezes a gente vê umas pessoas com certo ataque, né, e essa revista, por exemplo, também, né, mas isso acontece, é bom a gente ter isso de informação, para até quando alguém vier falar qualquer coisa, a gente poder responder, né, e é importante a gente ter isso, né, por mais que a gente já saiba, é legal quando tem uma evidência, assim, que você possa citar para a pessoa, né. Bom, então, irmãos, a próxima parte, alguém falou alguma coisa aí? Pode falar. Então, não sei se foi eco da minha voz, talvez. Bom, a próxima parte, meus irmãos, é o seguinte. Deixa eu compartilhar de novo. Está com tudo desligado aí, tá? Ah, não, o som está aqui. Pronto. Vocês estão vendo minha tela, não? Ok. Então, a próxima parte é o guia-me mansamente a águas tranquilas, né? Então, aqui nós temos as palavras, né, que é guia-me mansamente a águas tranquilas, o guia-me ali, né, seria me conduz, né, ou me sustenta. O a, na verdade, é para junto de, né, águas de descanso. Então, seria me conduz para junto de águas de descanso. Esse tranquila significa de descanso. Essa questão de águas de descanso. A palavra descanso é uma palavra manoar, não sei como é que pronuncia, não sei falar hebraico, mas seria algo como manoar, né? Significa lugar de descanso. Descanso, repouso, uma condição de descanso, uma vinda para descanso, né? Lá no Strong. E essa palavra vem da palavra nuar, que é uma raiz primitiva, né? E tem o significado de repousar, estabelecer, permanecer, levar a repousar, dar descanso a, acalmar, obter repouso, ser concedido descanso. E aí é interessante a gente ver uma ocorrência, né, dessas duas palavras juntas num contexto. Lá em Gênesis 8,
Lá em Gênesis capítulo 8, versículo 8 a 9, inclusive essas palavras no ar aqui é de onde vem o nome de Noé, né? Lá em Gênesis 8, de 8 a 9, fala assim: depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas, aí a primeira palavra, águas, né, tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso, aí a outra palavra, para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e recolheu-a consigo na arca. Então aqui a gente tem a ocasião, né, depois que o dilúvio, né, tinha acontecido, eles ainda não tinham saído as chuvas tinham parado, mas não tinham saído ainda da arca, né? E aí Noé precisava saber se as águas já tinham, né, secado ali a ponto de poderem sair para fora. E ele mandou, né? Ele tinha mandado já um corvo, né? E nesse momento ele manda uma pomba. E só que a pomba ela não pousa em nada que seja impuro, né? Tipo assim, animais mortos, nada disso, né? E a gente sabe que com a grande quantidade de gente morta, né, que tinha depois do dilúvio, então se imagina o tanto de cadáver que ia ter, né, flutuando assim no mar, né? Ela não pousava ali, ela ia pousar realmente só numa árvore, uma coisa assim, né, uma coisa que fosse limpa, né? E aí nesse momento a gente vê aqui que nesse momento a pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. Então, e a gente faz aquela conexão, né, com o momento do batismo, lá em Mateus 3,16, que a pomba estava meio que dá um salto, né, para quando o Senhor Jesus veio, né, o único puro, né, seria o Senhor Jesus. A gente faz essa conexão da pomba, né? Tem outro momento que tem uma pomba e uma água, que é esse momento do batismo. Mateus 3,16 fala assim: e sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Né? É sempre interessante a gente fazer essa conexão, né? No momento ali não tinha nada puro que ela pudesse colocar aos pés, né? E aqui o Espírito Santo desce como pomba e vem e pousa no Senhor Jesus, o único puro, o único sem pecado, né? Eu estou achando que não vai conseguir andar muita coisa aqui, né? Talvez. Então, assim, o que eu gostaria de dividir com os irmãos, né? Essa próxima parte, que a gente vai só iniciar hoje, né? É sobre o batismo do Senhor Jesus, né? Fazer uma conexão com o momento do batismo. Então a gente já falou sobre, né, a questão do Salmo ser, no Salmo que fala do Senhor Jesus, no Salmo do amado, né, ali a encarnação do Senhor Jesus, ali a infância dele, e agora o momento de que ele entra para a vida pública, né, e tem esse primeiro evento aqui do batismo. A palavra batismo, ela significa imersão, submersão, né, imergir. Então é como se fosse, né, entrar para dentro da água ali mesmo, né? E a gente vê que em Marcos 1, do 5 a 6, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 5 a 6, fala assim: apareceu João batizando no deserto. Evangelho de Marcos 1, 5 a 6. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então aqui a gente vê, né, o aparecimento ali dessa questão do batismo, né, e mencionando aqui, quem começa com essa questão ali do batismo no Evangelho ali é João, né? Qual que era o sobrenome de João? João? Não, filho de Zacarias. João Batista era a profissão dele, né? O que ele fazia, era a atividade que ele desempenhava, né? Eu fiz isso de propósito mesmo, porque a gente às vezes fica com isso na cabeça, né? A gente chama de João Batista, mas era João aquele que batizava, João o Batista, né? E o batismo era
aquela questão da imersão, né? Então, isso era um ritual ali que tinha na região e na época ali, como algo de purificação, né? Como algo realmente para se representar o arrependimento. Né? A gente sabe que o batismo não é que dá a remissão dos pecados, mas a gente sabe que sem o arrependimento a gente não está, né, apto para a remissão dos pecados. E o Senhor Jesus viria, né, depois de João, para nos dar finalmente ali a remissão dos pecados. Então, uma preparação para a chegada do Senhor Jesus, né? Como a gente sabe, a gente vai ver também isso aqui. Aí, lá em Lucas 3, 7 a 9, fala um pouco mais sobre João e o que ele pregava, né? Nessa época que ele se manifestou ali antes do Senhor Jesus, né? Dizia, pois, Lucas 3, de 7 a 9, dizia, pois, João, a multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Então, João teve um papel muito importante, a gente já estudou aqui, né? Os irmãos já trouxeram sobre João, ele tem um papel muito importante, né? Se a gente for pensar, né, o povo de Israel sempre se teve como povo escolhido, e só que eles muitas vezes entendiam isso de maneira errada, né? Igual ele está falando aqui, né? Não adianta falar que Abraão, eu tenho por pai Abraão, ou seja, sou descendente de Abraão, né? Não, a questão da santidade, né? O Senhor tem o padrão que ele exige a santidade, e esse padrão a gente não consegue alcançar, né? É por isso que a gente precisa de se arrepender mesmo. Ele estava preparando para a chegada do Senhor Jesus, né? Lá em Mateus 3, de 1 a 3, fala assim: e naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado, agora Mateus vai explicar, né? Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então a gente tem essa profecia, né? De Isaías. Quantas horas aí? Então, Em Isaías 40, de 3 a 5, fala assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e todo alteiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá a salvação de Deus, pois a boca do Senhor o disse. Então, o papel de João era extremamente importante, né? Ele era aquele que vem, né, à frente do Senhor. A gente vai ver também aqui outras profecias que nos falam disso, né? Mas falando um pouco aqui, né? Então ele estava preparando o caminho para a chegada do Messias. Ele tinha esse papel, né? E então por isso que ele estava vindo ali, chamando pelo arrependimento, clamando a nação ali pelo arrependimento. Em Lucas 1, de 13 a 17, né, tem uma profecia que, no caso, que o anjo, né, traz para Zacarias, fala assim: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, essa é a questão. João tinha esse papel de preparar o povo de Israel para a manifestação do Messias, né? Preparar o povo
né, converter os corações, né, para o Senhor, né. Malaquias, né, 4, de 4 a 6, fala assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, o Senhor Jesus, ele traria ali, né, o Senhor Jesus se manifestaria ali na terra de Israel, mas antes foi um mensageiro. Então, se eu voltar aqui na primeira profecia, né, que fala de Isaías, sobre preparar o caminho, imagina quando vem o rei passar por uma certa cidade, por uma certa parte do reino, né? Vinha na frente da carruagem, né, da comitiva do rei, vinha lá na frente aquele servo ali gritando: o rei está vindo, o rei está vindo, o rei está chegando, o rei está chegando, né? Por quê? Para que se fizesse caminho para o rei passar, para que se desse caminho, se preparasse ali o caminho para o rei chegar, né? Então João é essa voz mesmo que clama no deserto, né? Preparai caminho para a chegada do Senhor, né? Então essa questão, né, que a gente pensar no 3D aqui, né? Ele fala que o vale, que é aquela parte mais baixa, vai se levantar, né? O monte vai se abaixar, ou seja, está deixando plano, né? O torto vai se endireitar, né? O que era curva, né, vai se endireitar, e o que é áspero vai se aplainar, ou seja, o caminho tem que estar nos trinques, né, para a chegada do rei, para a passagem do rei, né? Então era isso, esse era o objetivo e o papel de João, né? Ele iria preparar a chegada do Senhor Jesus, né? Para que quando o Senhor se manifestasse, né, o povo estivesse ali bem disposto para recebimento ali, a chegada do Senhor. E também o próprio pai de Zacarias também foi cheio do Espírito Santo e profetizou também, lá em Lucas 1, 67 a 79, fala assim: e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo, quando João foi circuncidado, aos 8 dias. E profetizou, dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam, para manifestar misericórdia aos nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Estou lendo rápido, irmãos, por causa do tempo, mas depois os irmãos leiam em casa. Mas vou enfatizar essa parte aqui. E agora começa a falar, né, pro João, né, pro bebezinho lá de 8 dias, filho dele. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque a agir ante a face do Senhor, ou seja, na frente, né, do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do alto nos visitou, ou o sol nascente, né, dependendo da tradução, do alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés, pelo caminho da paz. Então ele veio realmente com esse objetivo, de preparar o caminho, né? Então, eu vou parar por aqui, depois a gente continua, né? Mas eu acho que não quero correr, né? Então fica para a próxima parte. Mas é isso, então os irmãos possam meditar nesses textos e a gente vai continuar, né, quando o Senhor der uma próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós agradecemos ao Senhor, mesmo pela Tua palavra, Senhor, pedindo que o Senhor ganhe mais nosso coração, Senhor. Possamos enxergar o Teu Filho, Pai, em tudo aquilo que a gente tem na Tua palavra, nos fala tanto, Senhor, do Teu Filho, que o Senhor possa fazer com que enxerguemos mesmo o Teu Filho, Pai, a obra do Teu Filho, Pai. Possamos glorificar o nome do Senhor pela Tua revelação, pelo, ó Pai, Teus ensinamentos, Senhor. Dá-nos mesmo olhos para que vejamos as maravilhas do Senhor, Pai, na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém.